E começa, então, esse treino, né? Quer dizer, eu entro dentro de um espaço agora que tem um ritual com a atividade física. Quer dizer, aquele gesto que você faz também tem uma certa ritualidade. Isso é importante, assim, para o meu mundo pessoal, porque eu vou entendendo que tem uma construção de um sujeito que ele faz através da atividade física. Quer dizer, um sujeito ele pode se tornar um jogador de futebol, ele vai desenvolver certas habilidades, mas também uma certa mentalidade. Se ele vai jogar basquete, ele vai desenvolver um outro tipo de corpo, com outro tipo de mentalidade, com outro jeito de ver a noção espaço. Ele pula mais, ele corre menos, ele tem uma outra relação. E eu fui entendendo que isso também estava acontecendo comigo, né? Isso estava acontecendo comigo. Então, eu acabei me dedicando dentro do Karatê e essa forma de pensar da arte marcial, que associava a atividade física a uma atitude, uma questão comportamental, quer dizer, tinha uma atitude relacionada ali, e certos tipos de rituais, que é uma ritualidade, eu acho que foi muito importante, porque fazer atividade física é um ritual mesmo. Você põe sapato, você põe aquela roupa, você para, você tira aquele momento, aquilo é para minha ginástica, para minha saúde. Tem um componente, tem a roupa, tem o timing, tem tudo isso junto ali. Então eu comecei esse percurso e aí fiz uma carreira. Então, junto com a minha atividade física, eu fui fazendo uma carreira como atleta. Quer dizer, eu fui me descobrindo também dentro de um campo que era competitivo, mas tinha também todo um componente como é que fala? Uma trajetória, parecia uma trajetória espiritual na época, né? Porque é assim que a gente fala, o Karatê Do, Judô, Kendo, tem essa conversa mesmo. E nisso, então, eu tive um desenvolvimento físico bastante importante. Eu fui uma criança não muito saudável no começo da vida, ficava muito doente, e a atividade física foi me levando para um campo de saúde, mas o Karatê me levou para um campo de saúde, mas também me levou para dentro da vida social, dentro da comunidade social. Isso eu acho importante também, né? Quer dizer, a atividade física me fazia estar com os meus mestres que tinham outros mestres, e com isso, então, eu vou viajando, né, pelo país, competindo, depois viajando pelo mundo, mas também me relacionando a partir desse lugar de que existia uma hierarquia, não de conhecimento, mas de posições estratificadas num tempo de dedicação. Quer dizer, aquelas pessoas que estavam lá na frente tinham se dedicado mais. Então, tem uma força nisso que está vinculada à persistência, à consistência, à manutenção, dedicação, aprofundamento de conhecimento corporal. E isso foi uma base do meu trabalho. Nesse meio tempo, né, qual é a profissão que eu tinha escolhido? Eu entrei em engenharia na FEI, aí, não, isso aqui não é para mim, aí entrei na geologia da USP, na turma em 1976 e frequentei e trabalhei com geologia durante 2 anos e meio, trabalhei como geólogo também. Caramba, eu não sabia dessa parte. Só que eu também era atleta. Entendi. E aí eu falei, vou fazer educação física, eu já estou dando aula e coisa e tal, e fui fazer educação física e tive uma paixão imediata e, pum, larguei a geologia e fiquei na educação física e isso é o que eu faço até hoje. Então, nessa trajetória, por que eu conto da geologia? Porque o meu trabalho é um trabalho de investigação, não é antropológica, ela está virando antropológica agora, mas ela é mais no campo biológico. Eu tenho um interesse grande pela biologia, pela questão da morfologia, ou seja, entender o corpo do sujeito como uma construção no tempo. Interessante. Né? Então, Sim. aí eu falo do tempo da evolução, né? Porque aí eu gosto do pensamento da teoria da evolução do Darwin. Então eu penso o meu trabalho ao longo, né, dos milhares de anos e penso também ele como um tempo atual. E aí é quando eu me apresento como um geógrafo, porque o geógrafo é um geólogo, né? Quer dizer, ele traz o tempo para o presente, estuda a relação do sujeito naquele lugar que ele vive, nas histórias que ele fabrica para ele mesmo através da atividade Como física. se fosse um geógrafo do corpo. É um geógrafo do ser humano, isso né? aí. Interessante. E assim que eu vou depois ver a face, coisa e tal.